Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Loja do Concurseiro, a plataforma da Loja do Concurseiro. Vamos dar continuidade à nossa série do Estatuto dos Militares da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, que serve tanto para o concurso da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, quanto ao concurso do Corpo de Bombeiros Militar também do Rio Grande do Norte. Nossa aula de número 5, você que em breve vai ser um policial militar do Rio Grande do Norte, veja bem, ou também um soldado do Corpo de Bombeiro Militar. Olha lá, a lei, você já sabe, é a Lei 4.630 de 76, bem antiga então, que é denominada de Estatuto dos Policiais Militares do Rio Grande do Norte, do artigo 40 ao 48 é o foco dessa aula. Vem comigo então, vamos falar de pontos importantes, pontos que normalmente aparecem em prova e a gente quer a sua atenção para cá então. Vamos lá? Capítulo 3, vamos falar primeiramente da violação das obrigações e dos deveres. 40. A violação das obrigações ou dos deveres policiais militares constituirá crime ou transgressão disciplinar, conforme dispuser a legislação ou regulamentação específica. Crime vai estar previsto onde? Crime militar, Código Penal Militar. Transgressão disciplinar vai estar prevista no regulamento disciplinar. E aí lá vai estar dizendo qual a punição e tal que você vai ter. Lembra, crime é algo mais externo. Transgressão disciplinar é algo que se resolve no âmbito daquela organização policial militar. Naquele quartel ali acabou-se. Um crime já transcende, ultrapassa as barreiras daquela unidade militar ali e vai até um tribunal militar, por exemplo. A violação dos preceitos da ética policial militar é tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer. Então nós temos os preceitos éticos que não podem ser confundidos com a manifestação essencial da disciplina, com as manifestações essenciais da disciplina. Cuidado nessa situação. Nós temos as manifestações essenciais de disciplina e nós temos os preceitos éticos. Faça uma revisão sempre nesses dois aí, tá? Essa violação da ética é tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer. Então, se nós tivermos uma violação de um preceito ético feita por um soldado e feita por um capitão da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, mais grave violação foi praticada por quem? Pelo capitão, porque o grau hierárquico dele é mais elevado. Em tese, quanto maior o grau hierárquico, ele tem mais o que, pessoal? Maturidade profissional para saber o que é certo e o que é errado, tá? No concurso de crime militar e de transgressão disciplinar, será aplicada somente a pena relativa ao crime. Pessoal, não há o que se viajar, não há o que se elocubrar, o que se discutir. Mas Emerson, eu já vi em algum caso, teve gente que respondeu pelos dois. Pessoal, a nossa prova fala em Estatuto dos Policiais Militares do Rio Grande do Norte. E no Estatuto há a previsão no seu parágrafo 2º do artigo 40 que se eu cometo uma atitude que ela é ao mesmo tempo tipificada como crime militar, onde? No Código Penal Militar, e transgressão disciplinar também, eu só vou responder pelo crime, ou seja, por aquele que é o mais grave. Entre crime militar e transgressão disciplinar, quem é mais grave? O crime. Então eu vou responder apenas pelo crime, tá? Concurso quer dizer o quê? No mesmo tempo cometeu uma ação que é tipificada tanto como crime
como transgressão. Então, se é crime e transgressão ao mesmo tempo, elas estão em concurso, você vai responder apenas pelo crime, tá bom? Cuidado com isso aqui. Bem, vamos lá, pessoal. Artigo 41. A inobservância dos deveres especificados nas leis e regulamentos, ou seja, deixou de cumprir corretamente, não fez, não observou aquele dever, ou a falta de exação no cumprimento dos mesmos, ou seja, a falta de comprometimento, a falta de perfeição, ou seja, fez, mas não fez corretamente aquilo ali, tá? Acarreta o que para o PM? Responsabilidade funcional, ou seja, eu sou comandante de uma determinada unidade militar, eu posso vir a deixar de ser comandante por conta de ter feito o quê? Uma inobservância de um dever ou falta de exação no cumprimento dele. Posso vir a responder o quê? Pecuniariamente, ou seja, pagar pelo meu erro, pela minha transgressão, pelo meu crime, etc., financeiramente. Disciplinar, ou seja, eu posso vir a ser penalizado, advertido, repreendido, preso, etc. E tem a parte penal, que é responder o quê? Como crime, por exemplo, né? Essa inobservância de um dever pode ter gerado um crime, e aí eu vou responder na esfera militar ou até mesmo na esfera comum, tá? Tudo isso, é claro, consoante a legislação específica, em conformidade com ela. A apuração da responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal, ou seja, cometi uma falta de exação no cumprimento de um dever, inobservei um dever especificado nas leis e regulamentos, vai ser apurado, vai, essa violação aí. Essas apurações podem acabar concluindo pela incompatibilidade do PM com o cargo, ou seja, ele não serve mais para ser policial militar, ou pela incapacidade para o exercício da função policial militar a ele inerente, ele não serve mais para uma determinada função, por exemplo, tá? O PM que possua atuação se tornar incompatível com o cargo ou demonstrar incapacidade no exercício das funções policiais militares a ele inerentes, será afastado do cargo. São competentes para determinar o imediato afastamento do cargo ou impedimento para o exercício da função. Questão de prova isso aqui agora. Quem são aqueles que podem determinar o imediato afastamento do cargo ou impedimento para o exercício da função daquele policial militar que se tornou incompatível com o cargo ou demonstrou incapacidade no exercício de uma função? Quem são? Claro, governador do estado, secretário de Estado da Segurança Pública, comandante-geral da Polícia Militar. Grava isso então, tá, pessoal? Grava isso porque isso aqui é muito importante. E ainda temos mais o que? Os comandantes, os chefes, os diretores, na conformidade da legislação ou regulamentação da corporação. Normalmente, né, os casos mais brandos caem na mão desses caras aqui, comandantes, chefes, diretores, tal. Porém, quando é um caso mais grave e tal, vai bater no comandante geral, no secretário de Estado da Segurança Pública e até mesmo no governador. Mas grave isso daqui, que isso aqui é muito importante para a tua prova, tá? Bem, o PM afastado do cargo nas condições mencionadas neste artigo ficará privado do exercício de qualquer função policial militar até a solução final do processo ou das providências legais que couberem no caso. Então veja, esse cara que foi afastado, ele não pode exercer a sua função policial militar. Ele vai ficar privado desse exercício. Exemplo, era um soldado, por exemplo, que era motorista do comandante de um determinado batalhão de polícia militar. Ele vai ficar afastado, ou seja, ele não vai mais poder exercer, enquanto não tiver a solução final do processo, aquela função de motorista do comandante, tá?
São proibidas quaisquer manifestações coletivas, tanto sobre os atos de superiores, quanto de caráter reivindicatório. Não pode nós nos juntarmos para fazer o quê? Manifestação coletiva. Ah, o meu superior está fazendo isso, vamos nos unir aqui. E também de caráter reivindicatório, meus amigos. Nós estamos gravando essa aula em janeiro, tá certo? No dia 3 de janeiro de 2018. E aí fala que é proibido qualquer manifestação coletiva, quanto atos de superiores, também com caráter reivindicatório. E nós estamos vivendo recentemente agora, no mês de dezembro de 2017, uma greve dos policiais militares do Rio Grande do Norte, que é o quê? Uma manifestação coletiva de caráter reivindicatório. Então quer dizer que isso é proibido? É proibido. Vão ter policiais que podem vir a ser presos, expulsos da corporação? Pode ser que isso ocorra. Aguardemos aí as cenas dos próximos capítulos, tá certo? Porque militar, entenda militar como policial militar, como militar das Forças Armadas, não podem fazer greve. E aí quando se fala aqui, são proibidas quaisquer manifestações coletivas, tanto sobre os atos de superiores, quanto de caráter reivindicatório. Opa, o que os colegas policiais militares do Rio Grande do Norte, juntamente com os policiais civis, fizeram foi o quê? Manifestações coletivas de caráter reivindicatório, tá certo? Porém, entre os policiais civis não tem muito essa coisa da greve, de não poder, mas para os policiais militares tem específico aqui e em vários outros institutos e regulamentos, tá? Ah, Emerson, vão ser punidos ou não vão? Não sabemos, isso aí fica para a justiça. Estamos apenas ilustrando um fato bem atual com a nossa aula aqui, tá bom? Bem, vamos aos crimes militares, rapidamente aqui, bem simples. Artigo 46. O regulamento disciplinar da PM especificará e classificará as transgressões disciplinares. Aquilo que eu falei, tem um regulamento específico, RDPM-RN, que diz lá quais são as transgressões, elas são leves, médias, graves e tal. E estabelecerá também as normas relativas à amplitude e aplicação das penas disciplinares. Classificação do comportamento dos policiais, comportamento bom, comportamento ótimo, comportamento mau, e a interposição de recursos contra as penas disciplinares, pedido de reconsideração de ato e etc. Importante, parece bobo, todo mundo já sabe, todo mundo que já fez concurso para a Polícia Militar do Piauí, do Maranhão, do Pará, etc., tem isso aí também lá nos estatutos, que é o quê? As penas disciplinares de detenção ou prisão não podem ultrapassar de 30 dias. Isso daqui é originado do Exército Brasileiro, que também era dessa forma, tá certo? Não sei se atualmente ainda é, mas na época em que servi também tinha essa previsão legal lá, que essas penas de detenção ou prisão não podiam ultrapassar de 30 dias. PM do Rio Grande do Norte também funciona dessa forma. Beleza, pessoal? Então, tranquilo? Isso parece bobo, todo mundo sabe, mas de vez em quando isso aqui acaba parecendo improvável. Ao aluno oficial PM, aplicam-se também as disposições disciplinares previstas no estabelecimento de ensino onde estiver matriculado. Então, veja, ao aluno oficial PM, além de obedecer o regulamento disciplinar, obedece também o que, pessoal? As disposições disciplinares previstas onde? No estabelecimento de ensino onde ele estiver matriculado. Conselhos de justificação e de disciplina. Ponto alto dessa nossa aula. Por quê? Porque normalmente em concursos de polícia militar
aparece conselho de justificação e conselho de disciplina. Vamos aí. Artigo 47, presta atenção. O oficial presumivelmente incapaz de permanecer como PM da ativa será submetido a conselho de justificação. Então, presta atenção. Se perguntar sobre conselho de justificação, na tua cabeça já tem que vir a ideia de que oficial. Conselho de justificação é para oficial, claro, evidente, que for considerado presumivelmente incapaz de permanecer como policial da ativa. Então, nós temos dois conselhos, de justificação e de disciplina. Falou em conselho de justificação, você já linka com oficial. O oficial a ser submetido ao conselho de justificação poderá ser afastado do exercício de suas funções automaticamente ou a critério do comandante-geral da PM, conforme estabelecido em lei. Veja que é poderá e não deverá. Compete ao Tribunal de Justiça do Estado julgar os processos oriundos dos conselhos de justificação. Então veja, o policial militar, o oficial, vamos dar um exemplo aqui de um capitão da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, por exemplo, cometeu algumas atitudes que foi considerado como presumivelmente incapaz de permanecer como PM da ativa. Ele vai ser submetido ao Conselho de Justificação. Esse Conselho de Justificação são militares que vão se juntar e vão analisar aquela situação. Vamos supor que eles deem o seguinte despacho, a seguinte conclusão, que realmente aquele capitão não serve, não tem condições mais de continuar na ativa. Vai sair aquele despacho, aquela decisão, aquela conclusão do Conselho de Justificação e vai para uma instância superior, que é quem? Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, tá certo? E aí eles vão ratificar ou retificar, beleza? O Conselho de Justificação também poderá ser aplicado aos oficiais reformados e na reserva remunerada. Então veja, pessoal, revisão. Conselho de Justificação é para quem? Oficiais da ativa, mas também o pessoal da inativa, seja ele reformado ou da reserva remunerada. O conselho se junta, dá o seu parecer. Acabou? Não. Vai para quem? Instância superior. Quem é? Tribunal de Justiça. Eles vão chancelar aquilo ali, manter aquele despacho ou mudar aquele despacho, tá bom? Passamos agora para o Conselho de Disciplina. O Conselho de Disciplina já é aplicado para quem? Aspirante oficial da PM, bem como as praças com estabilidade assegurada, presumivelmente incapazes de permanecer na ativa. Então, Conselho de Disciplina para quem é? Aspirantes oficial e praças com estabilidade assegurada. O aspira e as praças com estabilidade assegurada, ao serem submetidos ao Conselho de Disciplina, serão afastados das atividades que estiverem exercendo. Lembra que o oficial lá no Conselho de Justificação, ele poderia ser afastado. Já no Conselho de Disciplina, o aspira ou a praça com estabilidade serão afastados das atividades, tá certo? Compete a quem? Ao comandante-geral da PM julgar, em última instância, os processos oriundos dos conselhos de disciplina, convocados no âmbito da corporação. Então, presta atenção. Aspirante, praça com estabilidade, foi considerado presumivelmente incapaz. Vão se juntar alguns militares para formar o Conselho de Disciplina.
e vão apurar aquela situação. Vão dar um parecer, um despacho, como queiram chamar. Acabou ali? Não. Vai para uma instância superior. No caso do Conselho de Justificação, vai para o Tribunal de Justiça. No caso do Conselho de Disciplina, vai para o comandante geral da PM. Ele tem o poder de ratificar ou retificar o despacho, a decisão, a conclusão emitida pelo Conselho de Disciplina. Ok? O Conselho de Disciplina serve também para os praças reformados e da reserva remunerada. Por analogia, é idêntico ao Conselho de Justificação, que também serve para os reformados e reserva remunerada. Beleza, pessoal? Fechamos essa parte da teoria. Vamos lá para os exercícios. Você que em breve vai aí ser um policial militar do Rio Grande do Norte, tá bom? 1. O PM que possua atuação se torna incompatível com o cargo ou demonstrar incapacidade no exercício das funções policiais militares a ele inerentes, será afastado do cargo. Falamos sobre isso. Assinale a alternativa em que encontramos todos os competentes para determinar o imediato afastamento do cargo ou impedimento para o exercício da função. Governador do Estado, secretário de Segurança Pública, comandante-geral da PM e os comandantes ou chefes e os diretores na conformidade da legislação ou regulamentação da corporação. Tá certo. Na letra B, falta agente. Na letra C, na letra D e na letra E, também falta gente. Beleza, pessoal? Então, nós temos o que aqui? Por exemplo, na letra C e na letra D não está nem o governador, tá? Tem que estar o governador. Ele falou em todos os competentes, está na letra A. Beleza? Tranquilo, vamos em frente então. 2. Quanto à pena disciplinar de detenção ou prisão, podemos dizer que deverá ser de 30 dias? Não. Varia entre 15 e 30 dias? Não. Não pode ultrapassar a 30 dias? Beleza? Segunda questão, letra C. Pena disciplinar de detenção ou prisão não pode ultrapassar a 30 dias. Beleza? Terceira, o Conselho de Disciplina pode ser aplicado a quem? Oficiais? Não, oficial é Conselho de Justificação. Então apareceu oficial, está errado. Letra A está errado, letra B está errado. C, aspirante oficial, bem como as praças com estabilidade assegurada. Perfeito, letra C. Emerson, letra D, praça especial. Não falou de praças em geral, com estabilidade assegurada, está errado. Aspirante oficial, bem como as praças com estabilidade assegurada, mas aqui ele está excluindo as praças reformadas e da reserva remunerada. Lembrando que o Conselho de Disciplina serve para os aspirantes e praças com estabilidade assegurada, inclusive as praças reformadas e da reserva remunerada. E não esquecendo que a instância superior do Conselho de Disciplina é o comandante geral. Tá beleza? Meus amigos, então, fechamos aqui a aula 5, lembrando que continua aí nossa série de videoaulas. Nós temos aqui no YouTube aula 6, 7, 8. Continua assistindo porque com certeza vai fazer muita melhoria, vai provocar muita melhoria na tua preparação. Tamo junto, fique com Deus, fé na missão. Valeu!